Uma outra parte aqui que eu acho interessante e importante vocês compreenderem é esta aqui agora. Ó. Isso aqui é o irmão Juan que fez. Tá? Então, existem os eventos na cruz e os eventos que estão ocorrendo no nosso mundo pós-queda. E vale lembrar, pessoal, que os dias da criação, prestem bem atenção, parem para pensar. Quando o Pai ele forma animais e fala, frutificai-vos, multipliquem-se, você crê que era um dia normal de 24 horas, em que ele colocou o coelhinho e os coelhinhos já saíram cruzando e já começou a nascer coelho? Tá? Quero que vocês parem para pensar de uma maneira simples isso. Tá? Ali a gente consegue entender que, ainda que existe um tipo de classificação, houve dia, tarde, noite, esses tipos de classificações, é possível a gente compreender por eras, porque a Escritura ela já fala sobre essa questão de dias, dos dias terem um outro tipo de medida para o eterno. Tá? Em 2 Pedro, do verso 3:8, diz, amados, não se esqueçam disto, um dia com o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso aqui, inclusive, já refuta todo aquele calvinismo, né? Que o pessoal, esses dias eu até coloquei ali, que o Pai, ele não quer que ninguém se perca. Não faria sentido, se ele não quer que ninguém se perca, que ao mesmo tempo ele estivesse predestinando os seres para a destruição. Se ele não quer que se perdem, como que ele vai fazer o ser para destruir? Não faz sentido, né? Mas, de uma maneira simples, nós entendemos que nós somos destinados a este mundo, né? Virmos a este mundo, para o quê? Para buscar o quê? Arrependimento. Porque houve algo, né? Algo que aconteceu. Mas o importante é vocês entenderem isso, ó. Para um hebreu, Pedro ele coloca que há um mundo atemporal, que há uma forma diferente de contagem, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Isso também ele retirou do Terrilim, do Salmos 94, que diz, diante de ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem, que já passou, são como uma hora noturna que passa depressa. Então, 1000 anos para Deus são como um dia. Tá? Então, a gente pega esse código como o dia divino. Memorizem essa fala, tá? Dia divino. Porque é assim que Deus ele faz a contagem. Tá? Isso é muito importante. Inclusive, a gente consegue compreender o seguinte. Quando a Bíblia fala em Gênesis 2, verso 17, que diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia, preste bem atenção, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se nós estamos falando de um dia simples, e se isso foi um tipo de sentença, em que Adão não estaria preparado para consumir daquele fruto, até dado momento. Então não foi dada uma ordem para que ele consumisse daquele fruto, até então. E ele foi e consumiu, e era dito que ele morreria. Eu pergunto a todos vocês, Adão morreu naquele mesmo dia? Deus teria mentido? Inclusive eu já vi até alguns pregadores aludindo de que quando Eva e Adão consomem, e eles também não veem que eles morrem, eles percebem, opa, estamos vivos e não ocorreu aquilo que Deus disse. Né? Mas Deus teria falhado em sua palavra? Na verdade não, pessoal. Porque quando Adão morreu, ele morreu faltando 70 anos para cumprir 1000 anos. Olha que interessante. Né? Ou seja, ele não cumpriu nem 1000 anos da sua existência. Ele morreu com 930 anos. Interessante, né? Ou seja, na verdade, em termos de tempo de Deus, um dia divino, que são 1000 anos, Adão realmente morreu no mesmo dia. Tá? Só para que vocês entendam que Deus ele não tem contradição. Tá? Inclusive, segundo o livro de Enoque Slavo, o segundo livro de Enoque, diz que eles ficaram 5 horas no Éden. E dá para compreender que tanta coisa passou, que a gente percebe que a noção desses escritores é que o tempo e espaço, mas principalmente a questão de tempo lá no Éden, ela é completamente diferente da ideia do tempo que a gente tem aqui nessa Terra. Tá? Então a gente já consegue entender que o tempo divino é diferente. E como eu disse, a Bíblia dá total suporte para isso, na passagem ali de Salmos e de Pedro. Então isso é muito importante vocês compreenderem, para que a gente tenha esse entendimento. Agora, voltando aqui nessa questão do que eu coloquei nesse gráfico, tá, pessoal? Aqui a gente consegue observar que os dias, os milênios da criação, prestem bem atenção, ó, mundo antediluviano, período pós-dilúvio, tempo da Babilônia,
e os grandes impérios, tá? Isso que fala o exílio da Babilônia, tá? Onde aqui já tinha passado todos o outro império, o império egípcio, né, o sumério e tal. A vinda de Cristo, que é mais ou menos, né, no ano 30, né, que a gente coloca ali, né, antes de Cristo. Aí depois tem uma espécie de período, milênios, já passamos aproximadamente, né, pouco mais de 2 milênios após aquilo que a gente entende por morte de Cristo, ou na verdade cumprirá mais ou menos lá para 2030, 2029, 2033, tá? E aí nós temos o quê? Também um período de julgamento, tá? Paralelamente, no mundo espiritual, as coisas, elas ocorrem lá de uma maneira também diferente, só que o tempo de lá, ele é diferente. Isso que é importante vocês compreenderem. Aproximadamente na época do dilúvio, é quando Cristo, ele desce, tá? Há uma descida de Cristo ao Sheol, porque ele morre na fundação do mundo, então ele desce ao Sheol. E depois ele toma as chaves da vida e da morte. Já conectado, quando Satanás ele é preso, ele está conectado com a vitória de Cristo na cruz. Você fala, mas Samuel, ele fez aqui na terra isso ou fez lá no mundo espiritual? No mundo espiritual, Cristo ele exerceu isso. Ele morreu antes da fundação do mundo, exatamente como a Escritura diz. Só que Cristo, ele também exerce, tudo que ele fez no mundo espiritual, exerce uma conexão, como um tipo de viagem no tempo, ou buraco de minhoca, quando ele está aqui humanamente. Tá? Todos os passos que ele fez, ele consegue antever e estão conectados ao que ele fez aqui. Por isso que também é justamente, Jesus ele veio justamente aqui, ó, Deus o colocou no quarto dia da criação, tá? Para que vocês compreendam, no quarto dia macro, tá? Nesse quarto período, porque o 4 ele sempre está conectado a uma viagem temporal, tá? Uma viagem temporal, porque o 4 ele significa portão, porta da tenda, caminho, tá? Declive, entrada. É uma viagem no tempo. Sempre o 4 ele está conectado na Bíblia e no mundo hebraico como um tempo de espera ou de conexão de períodos. Por isso, 40 dias, 40 noites. Tá? Então, sempre tem essa questão do número 4. Tá? Isso o Gilangeli também já coloca aqui para o pessoal no canal. Então, é importante que vocês entendam que aqui é o Kairos, né, o atemporal, uma realidade celestial, ocorrendo essas questões, e o Cronos. Tá? E onde, na crucificação de Cristo, no final, nessa vitória dele, é aí que Satanás ele é aprisionado. Inclusive, existem livros apócrifos que eles mostram e deixam claro que Satanás ele foi aprisionado nessa descida de Jesus e no período dele, na questão da crucificação, ele foi aprisionado naquele momento. Tá? E aí quando a gente começa a entender essas questões da palavra dia divino, tá? Que o tempo de lá ocorre de maneira diferente do mundo daqui, a gente começa a organizar aquelas questões para a gente poder falar de milênio, daquilo que o pessoal chama de milênio, tá? Para o pessoal não confundir. Entenda de período. O período ao qual Satanás teve mais ação, mais liberdade, né? Aqui nesse mundo aqui. Qual foi o período? Ou os períodos, tá? Mas a gente lembra o quê? A era de Atlântida, os dias de Noé. Porque as pessoas vêm com aquela pergunta, né? Mas Satanás está preso, olha o tanto de violência, tanto de morte, o tanto de transgressão, corrupção, magia, enfim, né? As coisas que nós entendemos que tem uma ação sim maligna, mas as pessoas esquecem, tanto que Deus ele mudou um reset, teve que acontecer, que foi o próprio dilúvio, e aí a gente entende que naquela época os céus era diferente, a ação desses tronos, dessas potestades do ar, no mundo era muito mais livre, as frequências, o ambiente permitia muito mais coisa, a qual Deus ele bloqueou, né? E aí vai se encaixando com os marcos temporais da nossa realidade, junto com a ação do ministério de Cristo. Vai tendo uma ação paralela da realidade de lá, com a realidade daqui, só que não no mesmo tempo de lá em relação ao tempo daqui. Então, isso é muito interessante. Vocês veem, Jesus ele morre antes da fundação do mundo, e aí entra a questão que dele ir ao Sheol, mostra exatamente essa passagem em relação ao dilúvio, igual a série que eu tenho no canal aqui, Os Céus de Atlântida. Por isso que nós olhamos também para Apocalipse 12, né, Samuel? E vimos uma questão ali de multitemporal, um cumprimento parcial, e por isso também que as profecias aqui nessa realidade, aqui neste mundo, tem um cumprimento parcial
e terá um cumprimento total. E quando for o cumprimento total, significa um acoplamento de dimensões e uma totalidade de cumprimento em todas as realidades, quando o tempo aí sim vai ser unificado. Exatamente. Por exemplo, o Apocalipse fala sobre a cota de almas, o número de pessoas que precisam vir aqui, ou seja, estão predestinadas a vir a este mundo, né? Inclusive o pessoal às vezes entende muito errado. O pessoal fala, se eu estou predestinado, que eu estou salvo. Não, o pessoal está confundindo a questão do termo de predestinar, de colocar a pessoa em um local e acha que aquilo significa que ela está salva. Sendo que, na verdade, a Escritura fala que nós temos que ter arrependimento e buscarmos essa salvação, sermos fiéis até o fim, né? E isso já mostra que se o cara não é fiel até o fim, ele está perdido. Mas o pessoal não pode confundir a questão de destino, de vir, local, vir a este mundo, com a questão da salvação. Mas voltando ao ponto, lá fala sobre um número de pessoas que precisa se completar. Se precisa ser completo, estar completo esse número, significa que Deus ele tem um tipo de espera, de tempos, de coisas que ele vai, digamos assim, entrando em plenitude. Tá? Por isso que as coisas que Cristo, ele mesmo, ele fala que os tempos e as dispensações não cabe ao homem saber. Possivelmente também porque o homem ele ficaria fazendo continhas e ficaria, bom, agora é o momento, agora não sei o quê. Ele não deixou todas as pistas completas, mas ele deixou sinais para que aqueles que fossem mais sábios e vigilantes, eles observassem sinais nos céus, na terra, né? E observassem a questão da maldade, etc., se multiplicando. Inclusive aquilo que o Júlio colocou, Samuel, Satanás está preso, né? Porque vemos ainda a maldade, mas é que nós já temos essa maldade em nós. Né? Se a gente atribuir que a maldade é só por causa de Satanás, né? Na verdade, então aí a culpa seria completamente dele, mas na verdade, nós que temos esse tipo de maldade e já entramos neste mundo em xeque, porque há uma falha, né? Os discípulos perguntaram a Jesus, falou assim, quem pecou para que para esse homem nascer cego? Foi ele ou os pais? Né? E aí Jesus, é interessante que ele não repreende. Os caras estão falando sobre pré-existência. Ó, ele pecou para nascer cego ou os pais? É muito claro isso. Só que é interessante que o nascer em um tipo de condição não está conectado a isso, né? Não está exatamente conectado a isso. Por exemplo, ele nasceu cego não por causa daquilo que ele fez na pré-existência, mas porque as coisas elas podem se desenvolver para que a glória de Deus venha se manifestar. Né? E também não foi por causa dos pais, sendo que a própria Escritura ela diz que os filhos não herdam os pecados dos pais. Ok? Então tem essas questões de plenitude de tempo. Agora, compreendendo isso, que o tempo de lá é completamente diferente e as coisas andam de uma maneira lá diferente do mundo aqui, de uma maneira paralela, mas os tempos aqui são outros, tá? Aqui, para vocês compreenderem, pessoal, a existência humana ela é apenas como uma espécie de uma semana divina. Apenas uma semana divina, gente. Só isso. Tá? Dias lá que são rápidos para o Pai, entendeu? Agora, para nós, imagina como o tempo corre aqui, né? Para nós é completamente porque estamos num tipo de outra densidade, outro tipo de realidade. Tá? Agora, dando continuidade a questões, né, importantes aqui. A gente vai fazer a leitura aqui de Apocalipse, então. Vamos entrar aqui nos textos principais que o pessoal faz a leitura, né? Então vamos lá. Apocalipse 20 diz: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Ou você pode entender agora, como você já tem o código que Pedro deu, não é o Samuel que deu, é Pedro. São salmos, né? E que o tempo de lá é diferente. Então, ele amarrou por um dia divino. Um dia divino. Tá? E lançou-o no abismo e ali o encerrou. E pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que esse dia divino, até que os 1000 anos, ou dia divino, tá, se acabem. E depois disso, importa que seja solto por um pouco de tempo. Prestem bem atenção a isso. Solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante um dia divino, durante 1000 anos. Prestem bem atenção. E olha que interessante. Mas os outros mortos não ressuscitaram, não reviveram, até que esse dia divino, ou os 1000 anos, se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. E aqui é muito interessante e importante vocês compreenderem, pessoal, que
a ressurreição, ela inicia com Cristo. Quando Cristo ressuscita, inicia o parênteses da ressurreição. Tá? Essa primeira ressurreição. Só que é interessante que a Escritura ela fala muito sobre a colheita e a primícia. Você percebe que aqui é falado sobre aqueles que eles foram mortos, degolados pelo testemunho de Jesus. Quem foram estes, pessoal? A gente aqui está falando sobre um grupo específico que eu sempre comento que são os heróis da fé. Esses heróis da fé, pessoas importantes como os apóstolos, os discípulos, os primeiros cristãos e muitos dos profetas, tá? São pessoas que o Eterno ele selecionou como um grupo de elite, onde assim como Jesus ressuscita e ele inaugura esse período, esse primeiro dia de ressurreição, esse reinado nesse dia atemporal, então estes também ressuscitam. Inclusive é aquela passagem misteriosa que poucos pregadores entendem, que há pessoas que se levantam e ressuscitam quando Jesus ele morre, né? Olha que a velocidade das coisas. Ó. Jesus morreu no mundo físico e há um tremor, né? Há questões magnéticas, elétricas ali, e de repente há mortos que se levantam e chegam e vão até algumas casas, até algumas pessoas, apregoam para elas, falam alguma coisa para elas, aparecem para essas pessoas. E as pessoas vão falar assim, quem eram, Samuel? Eram zumbis? Na verdade, eu entendo que eram alguns heróis da fé que chegaram a dar esse testemunho daquilo de Cristo, onde eles se levantam, porque existem também, para vocês observarem como tudo isso era a mente daquelas pessoas daquela época, existem os livros apócrifos que falam a mesma coisa, que um grupo de pessoas ficou numa região espiritual chamada Sheol, e eles foram recolhidos como primícias. O que é primícias? A Escritura fala que existem essas primícias. Primícia é, numa colheita gigante, os primeiros frutos, ou seja, só um pouquinho dos primeiros, de toda a colheita, só um pouco desses frutos são colhidos como primícias e apresentados. Então, no mundo espiritual, a mesma coisa. Olha como fica leve, harmônico, a gente não nega texto e ainda está tendo todas essas bases, até mesmo da própria colheita e de todos os símbolos que a própria Escritura usou.